Olá, nessa aula vamos estudar sobre os 10 princípios de economia. Apesar da economia ser uma vasta área de conhecimento, ela apresenta princípios que a norteiam. Esses princípios estão agrupados em 3 grupos. O primeiro deles considera os princípios de como as pessoas tomam decisões. O primeiro deles, as pessoas enfrentam trade-offs. Diariamente, as pessoas têm que realizar escolhas. E essas escolhas, por vezes são conflitantes. Temos que escolher entre dormir mais ou levantar, entre decisões de consumo com relação ao nosso orçamento. Diariamente, as pessoas enfrentam esses trade-offs. E elas são mais racionais quanto mais elas entendem quais são as escolhas às quais elas se deparam. O segundo princípio de economia é: o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Uma pessoa racional não considera apenas como custo aquilo que é desembolsado em termos monetários, mas para cada escolha, sempre estamos abrindo mão de algo, uma vez que os recursos são escassos. Daí que surge o conceito de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é aquele custo que incorremos ao abrir mão daquilo que desejamos. As pessoas racionais pensam na margem. Este é outro princípio. Uma pessoa ela não toma decisão com base em valores absolutos. Ela sempre considera a margem. Por exemplo, estou com sede, quero beber água. Eu não vou tomar 1 litro de água de uma vez só. Eu vou tomar a água em copos. Vou considerando a minha saciedade conforme eu vou tomando esses copos adicionais de água. Então, esse incremento na decisão com relação a quantos copos eu devo tomar é a questão do pensamento na margem. Um outro fator: as pessoas reagem a incentivos. Pessoas racionais têm que considerar todos os custos e benefícios envolvidos em uma ação. E quando esses custos e benefícios se alteram, altera-se também a sua decisão. Com base nisso, seus incentivos mudam e as suas decisões. Governos normalmente sabem que as pessoas reagem a incentivos e adotam políticas de maneira a alterar a percepção das pessoas com relação aos custos e benefícios, de maneira que elas mudem as suas decisões. O outro grupo de princípios mostra como as pessoas interagem. Este princípio, o comércio pode ser bom para todos, mostra que a partir do comércio podemos ter a especialização. E pela especialização, podemos ter a diversificação de bens. E o comércio promove essa diversificação. Com isso, podemos ter acesso a mais bens de uma maneira mais barata. Um outro princípio: os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Normalmente, economias descentralizadas têm a sua organização econômica de maneira mais eficiente do que as economias centralizadas ou planificadas. A interação entre as pessoas, entre famílias e empresas, faz com que os recursos sejam alocados de uma maneira mais eficiente do que em economias planificadas. Entretanto, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Nem sempre os mercados conseguem alocar a atividade econômica de maneira eficiente.
Existem falhas de mercado, como o poder de mercado, externalidades, bens públicos, informação assimétrica. Nestes casos, os governos tendem a melhorar o resultado dos mercados quando eles interferem na atividade econômica. Por exemplo, no caso de uma externalidade, uma empresa está poluindo um rio. Se for deixado apenas para a atividade econômica se organizar sozinha, essa empresa continuará poluindo o rio, causando prejuízos a outras pessoas. O governo, então, interfere nesse mercado, adotando uma política de punição para a empresa que está poluindo, por meio de uma tarifa, de um imposto, de uma lei que obrigue a implementar um sistema de limpeza do seu esgoto, ou no caso de poluição do ar, no filtro das suas chaminés, fazendo dessa forma que a empresa incorpore os custos sociais às quais ela está dando para a sociedade. Desta forma, os governos eles podem agir normalmente para tentar minimizar essas falhas de mercado. Um outro grupo de princípios mostram como a economia funciona. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Normalmente, os países que são mais produtivos, ou seja, que a sua mão de obra é mais produtiva, tende a ter uma capacidade de crescer mais do que outros países. Então, o foco na produtividade da mão de obra é essencial para que um país tenha um padrão de vida mais elevado. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Isso normalmente acontece porque quando as pessoas se deparam com mais moeda em mãos, elas tendem a consumir mais. Só que a oferta não consegue, no curto prazo, atender de uma maneira, às vezes, tão rápida, principalmente quando está operando a pleno emprego, a esse excesso de demanda. Consequentemente, os preços tendem a subir. Por fim, temos o último princípio. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Vimos que quando o governo emite moeda demais, ele acaba gerando inflação. Entretanto, essa inflação é gerada pelo aumento do consumo das pessoas. E esse aumento no consumo das pessoas acaba gerando uma redução do desemprego, uma vez que as empresas vão contratar mais pessoas para atender essa nova demanda. Então, o governo tem esse trade-off, ele tem que escolher no curto prazo entre inflação e desemprego. Talvez, para tentar reduzir o nível de desemprego na economia, ele esteja mais suscetível a um pouco mais de inflação. É claro que isso tem que ser levado com muito cuidado, com muita cautela, porque se a inflação entra num processo fora do controle, pode causar estragos na economia e, consequentemente, o aumento do desemprego.